Eu perdi, a droga me levou, né? O cheiro me levou. A cheiração do cocaína, ela me levou uns 10 milhões de reais. Eu nunca imaginei de dormir numa calçada hoje, pelo dinheiro que eu tive, pela fama que eu tenho, porque eu tive toda a riqueza de repente e tá dormindo no meio da rua. Eles recebiam salários astronômicos, verdadeiras fortunas, mas conseguiram esgotar toda a sua riqueza e chegaram até a miséria. Hoje, você verá 12 jogadores famosos que no auge de sua carreira ganharam salários milionários, mas perderam tudo e caíram na pobreza. O atacante Valdirã passou por mais de 12 clubes em sua carreira, mas ganhou o maior destaque durante sua passagem pelo Vasco da Gama em 2006. No Cruz Maltino Carioca, foi o artilheiro e vice-campeão da Copa do Brasil. Contudo, a carreira de Valdirã não deslanchou como ele gostaria devido aos seus problemas fora do campo, envolvendo álcool e entorpecentes. Em 2018, após ser encontrado morando embaixo da marquise de um restaurante falido em Bom Sucesso, o ex-jogador foi resgatado e recebeu auxílio do Vasco para se internar em uma clínica de reabilitação. 4 meses depois, ele recebeu alta e ganhou uma nova chance na carreira, pois foi contratado pelo Olaria, mas infelizmente acabou voltando para os vícios. De acordo com os conhecidos, ele se refugiou na Cracolândia e voltou a viver em situação de rua. Valdirã perdeu a batalha contra os vícios em 19 de abril de 2019, quando foi encontrado sem vida. Eu nunca imaginei de dormir numa calçada hoje, pelo dinheiro que eu tive, pela fama que eu tenho, porque eu tive toda a riqueza de repente e tá dormindo no meio da rua. Cria da escolinha de futebol do Bangu, Douglas Silva teve problemas antes mesmo de se tornar jogador de futebol profissional. Aos 15 anos, ele foi preso por tentativa de assalto a um ônibus. Na época, chegou a ficar 1 mês preso, mas depois, com a ajuda da avó, conseguiu focar 100% no futebol. Ele foi vendido pelo Bangu ao Atlético Paranaense e se deslumbrou com seu primeiro salário no clube, o que o levou a gastar quase tudo. Mas teve destaque lá, sendo campeão brasileiro. Ao se transferir para o Flamengo em 2004, o volante logo ganhou fama pela sua rispidez e agressividade nas disputas de bola. Douglas fez fortuna, mas já declarou que gastou a maior parte do dinheiro que ganhou no futebol. Porém, jura que não se arrepende disso, mesmo que após a aposentadoria tenha tido que recorrer a outros trabalhos, como vender churrasco na rua para se sustentar. Atualmente, após se graduar em Educação Física, Douglas administra uma escolinha de futebol no bairro de Bangu. Além disso, também atuou como auxiliar técnico no time que o lançou. Não estou passando fome, não vivo de aluguel, não dependo de ninguém para nada. Se tiver faltando alguma coisa aqui dentro da minha casa, eu corro atrás, sem tirar de ninguém, sem pisar em ninguém. O ex-jogador de futebol britânico Paul Gascoigne foi outro que viu sua carreira e fortuna ruírem por causa do alcoolismo. Atacante, ele se destacou jogando pelo Newcastle United e no meio dos anos 80 começou a defender a seleção inglesa. No entanto, tanto nos clubes pelos quais passou quanto na seleção, Paul teve problemas com treinadores, familiares e desentendimentos com seus colegas. Segundo o próprio, houve um momento no qual ele chegou a beber 4 garrafas de uísque por dia, além de fazer uso também diário de entorpecentes pesados. Ele gastou boa parte do dinheiro que conquistou ao longo da carreira no uso de substâncias e festas regadas a mulheres, bebidas e estimulantes, bem como com clínicas de reabilitação na tentativa de largar os vícios. Em 2008, ele chegou a ser encontrado semiconsciente em um hotel em Portugal, vítima do grave abuso de substâncias. Recentemente, ao participar de um podcast, ele contou que mora de favor, não tem emprego e que segue firme na sua luta contra o alcoolismo. Em 1976, Perivaldo Dantas defendia o Bahia e foi assim que recebeu o prêmio Bola de Prata como melhor lateral direito do Brasileirão. Com um salário bom, ele gostava de ostentar e gastava muito com roupas, bebidas e carros. Já perto do fim da carreira, recebeu uma boa proposta do futebol coreano, mas por não se adaptar no país, abriu mão de um contrato onde recebia $100 mil por ano. Com isso, foi parar em Lisboa sob a falsa promessa de uma proposta. O ex-jogador fez negócios duvidosos, tomou golpes e vendeu tudo que tinha. Acabou morando nas ruas, fazendo bicos e usando o dinheiro que conseguia vendendo as coisas que encontrava para comer e beber. A sorte dele só mudou quando foi abordado por um humorista português que fazia um programa e o entrevistou.
Quando a matéria passou na TV, ele foi reconhecido pelas pessoas e, a partir da repercussão, a Globo se deslocou para Portugal, onde fez outra reportagem com ele. Em 2014, Perivaldo retornou ao Brasil e recebeu a ajuda do Sindicato de Atletas, que lhe deu um apartamento alugado e o emprego, o que deu certo. Mas, infelizmente, 3 anos depois, Perivaldo faleceu com pneumonia. Tinha um Rolex bom que custou para mim agora, montado de português, uns 70 mil euros. Mas eu tinha uma casa que vale em dinheiro português uns 300 e 400 mil euros. Era muito dinheiro. Eu larguei tudo. Foi assim minha atrapalhação. Foi aí que eu prejudiquei a mim mesmo. O atacante Michael Owen se tornou um destaque mundial, atuando pela seleção inglesa na Copa de 98. Jogando pelo Liverpool, ele venceu a Copa da UEFA em 2000 e ganhou o prêmio Bola de Ouro em 2001. No entanto, a carreira de Owen foi marcada por altos e baixos e muitos problemas com lesões, que o levaram a se aposentar precocemente. Fora dos gramados, ele tinha fama de mão aberta. Então, estava sempre ajudando parentes a se estabelecerem financeiramente, entre outras coisas. Mas o ex-jogador também teve problema com vício em apostas. Inclusive, chegou a perder 45 mil libras em uma única noite e até 3 milhões em apostas de corridas de cavalos. Desde que se aposentou, ele cria cavalos de corrida e se tornou comentarista de partidas de futebol. Filho de família humilde natural do interior do Ceará, o atacante Clodoaldo foi revelado pelo Fortaleza, clube da capital onde teve grande destaque. Uma de suas características mais marcantes era sua habilidade de fazer gols de cobertura. Assim, ele se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fortaleza e era um grande ídolo da torcida. No entanto, apesar de ter ganho um bom dinheiro enquanto jogava, Clodoaldo não se organizou financeiramente e assume que pecou pelo excesso, gastando muito com extravagâncias. Em 2017, ele chegou a ser preso por falta de pagamento de pensão alimentícia da sua filha. Na época, Clodoaldo ficou 6 dias na cadeia e saiu quando uma vaquinha feita por familiares e amigos o ajudou a quitar as dívidas. Felizmente, ele começou a se reerguer nos últimos anos, se tornou auxiliar técnico das categorias de base do Fortaleza e também atuou como embaixador do clube em ações de marketing.